Olá, seja muito bem-vindo para mais uma leitura da Bíblia e hoje nós vamos falar sobre 1 Coríntios capítulo 11 e capítulo 12. São dois capítulos muito ricos, não vai ter como a gente explicar e falar versículo por versículo como eles merecem, como a Bíblia toda merece na verdade, mas eu vou fazer uma visão geral. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. No capítulo 11, Paulo vai falar sobre a Santa Ceia, mas antes dele falar sobre a Santa Ceia, ele traz um ensinamento de autoridade espiritual muito poderoso para as nossas vidas. E ele começa explicando que Cristo é o cabeça de todo homem, e ali ele não está falando da igreja, porque Cristo é o cabeça da igreja, né? Ele está falando num lugar familiar primeiro, dentro da família. Tem muita gente que mistura e não consegue compreender bem isso, mas aqui Paulo está falando primeiro para o ambiente familiar. E depois, no mesmo texto, ele vai falar dentro do corpo de Cristo. E ele diz o seguinte: Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher, certo? E o cabeça de Cristo é o próprio Deus. E ele diz o seguinte: o homem desonra a sua cabeça, se cobre para orar ou profetizar. O que significa isso? Ele até depois vai fazer uma comparação com o próprio cabelo e falar que é um costume da igreja que homens não tenham cabelos compridos e também que mulheres não tenham cabelo tosquiado, né? Porque antigamente muitas mulheres profetisas de outros deuses se convertiam e elas eram carecas ou tinham o cabelo tosquiado, e Paulo falava para elas deixar o cabelo crescer para que não houvesse uma confusão. Mas aqui no caso, ele vai fazer sim essa comparação do cabelo, mas Paulo vai deixar bem claro que não é sobre cabelo que ele está falando, embora seja um símbolo para Paulo, para a igreja daquele lugar, para a igreja de Coríntios daquela época, onde Paulo cuidava. Era um costume que homens não tinham os cabelos compridos e mulheres não tinham os cabelos curtos. E ele vai dizer o seguinte: o homem desonra a sua cabeça, se cobre para orar ou profetizar. Gente, cobrir a nossa cabeça é muito mais do que um cabelo, né? É quando ele se torna separado, né? Alguma coisa o separa. Algo foi colocado entre a autoridade de Jesus sobre a vida do homem. Algo foi colocado no meio, foi feita uma cobertura ali, e eu quero até trazer aqui uma reflexão para você, homem. Quem sabe a sua vontade, o seu desejo, a sua própria ordem, porque tem tantos homens que pegam esse texto aqui, tantos outros, e se colocam como deuses, e estão cobrindo a sua cabeça, estão desonrando a Jesus Cristo quando fazem isso, né? Mas a mulher desonra a sua cabeça, se ora ou profetiza, sem cobri-la. Você vê que Paulo, ele fala uma linguagem que a gente precisa parar e pensar. O que seria uma mulher que está dentro da sua casa, que ela não está preocupada em ser uma honra na vida da sua família, ela não está preocupada em ser uma bênção, ela quer trazer aquele espírito que foi soprado sobre Eva atuante na vida dela, um espírito de independência, um espírito de eu posso a minha vida sozinha, eu não preciso de ninguém, eu não quero estar debaixo da autoridade de ninguém, do meu esposo. É sobre isso que nós precisamos pensar. Vai muito além do que cabelo, gente, tá? Porque tem muita gente com cabelo, mulher, cabelo comprido, que é desonra pro marido, e tem muito marido que tem o cabelo, né, do jeito que Paulo afirmava que deveria ser, e é desonra para Deus, porque ele tá com a cabeça totalmente coberta, ele não tá aberto para a direção de Deus. E tem muita mulher que está com a cabeça totalmente descoberta, não está aberta para a direção do seu marido, de Deus, do que Deus tem para sua casa.
É isso que Paulo está dizendo, é vergonhoso. Nós devemos refletir, né? O homem precisa entender o seu papel no lar, que ele tem que refletir a glória de Deus dentro da sua casa, trazer a vontade de Deus, trazer a honra de Deus. E a mulher precisa receber essa visão do Senhor e ser uma bênção, uma só com o homem dentro de casa e ser uma edificadora, uma ajudadora e trazer essa glória de Deus ativa. Bom, aí Paulo vai dizer o seguinte no versículo 11, entre o povo de Deus, agora ele está falando na igreja, entre o povo de Deus, que aqui é em casa, entre o povo de Deus, as mulheres não são independentes dos homens e os homens não são independentes das mulheres. Pois embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Paulo está dando uma aula aqui dizendo, meu querido, não tem diferença dentro do povo de Deus, homem e mulher. Não tem. Essa questão de estar debaixo do homem é em casa, no seu casamento, na sua vida, na sua família, para viver em comunhão com Deus. Tá certo? Para que cada um assuma o seu papel dentro da família. Agora na igreja, todos estão submetidos ao que vem de Deus, não tem ninguém maior, todos são dependentes um dos outros, né? Aí depois ele vai explicar a questão do cabelo, que é uma comparação e algo que ele realmente era um costume da igreja, então a gente tem que entender que costume não é pecado ou deixar de ser pecado. E aí Paulo vai falar sobre a ordem da Santa Ceia. Naquela época a gente sabe que a Santa Ceia não é como a nossa, que é só o cálice e o pão, um pedaço de pão e um cálice. Eles literalmente ceiavam juntos, mas tinham a ordem, tinha que esperar uns pelos outros, tudo certinho. Mas era um pouco diferente do que nós costumamos fazer hoje na igreja, né? E Paulo vai alertar, cuidado com as divisões dentro da igreja. A gente já tem ouvido muito isso no livro de Coríntios e mais uma vez Paulo vai dizer, cuidado com as divisões dentro da igreja. Não aceita divisão na tua vida, não aceita divisão na tua história. E ali Paulo vai falar que ele recebeu do Senhor, como que deveria ser a Santa Ceia, não coma e não beba de forma indigna, com pecado, com desonra, limpa a tua vida, faz uma cerimônia, você e Deus espiritual, de limpeza, de renovação, de novos votos todas as vezes que você for sentar na mesa do Senhor. Reveja a sua vida, veja onde você tem errado, veja onde você tem acertado, procure estar sempre melhor diante da presença de Deus. E no capítulo 12, Paulo vai falar sobre dons, porque mandaram perguntas para ele sobre dons. E Paulo vai fazer uma separação entre dons e serviços, né? Isso está aqui no capítulo 12, versículo 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. E aqui ele vai falar sobre serviços, e ele começa a falar sobre a capacidade de oferecer bons conselhos, a capacitação que vem do Espírito Santo de Deus de ter uma mensagem espiritual para as pessoas, que dá muita fé, uma fé maior, aquele que concede dons de cura, poder de realizar milagres, capacidade de profetizar, de discernir uma mensagem, de falar mais línguas, né? Uma pessoa que tem muito mais línguas, ela tem a diversidade das línguas, outros vão interpretar essas línguas. E ele diz o seguinte: tudo é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Isso é serviço. Ele tem tipos de dons. Alguns vão ser de serviço e outros vão ser ministeriais. E aí ele vai falar que nós somos um corpo só, que nós não podemos pensar em que nós tem que ser todo mundo igual, que o mais valoroso é esse ou aquele, tanto que tem um versículo muito lindo que é o 24, que diz assim: Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Então assim, a honra não tem nada a ver com a grandiosidade que o ser humano coloca em cima de um dom ou de um ministério.
E aqui Paulo vai dizer o seguinte: juntos, versículo 27, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja. Então ele está dizendo o seguinte: existem dons específicos para você trabalhar dentro da igreja. E aí ele vai chamar de acordo com quem ele quer, e ele vai dizer em primeiro lugar os apóstolos. Esses apóstolos são fundadores, são pessoas que abrem igrejas, são pessoas que estabelecem ministérios, né? O nosso bispo, aqui na igreja a gente não chama ninguém de apóstolo, mas o nosso bispo Carvalho seria o nosso apóstolo, né? Eu estou agora nessa função presidencial do ministério, mas eu me sinto melhor sendo chamada de bispa. Então eu vou continuar como bispa, mas é um ministério apostólico, né? Esse ministério de cuidar, de avançar, de abrir igrejas que nós estamos fazendo na CRM, é um ministério apostólico, tá certo? Alguns são profetas, outros mestres, mas cadê os pastores? Porque os pastores são ou profetas ou mestres, aqueles que ensinam, aqueles que exortam. Aí tem esses tipos diferentes de dons. A gente chama de pastores, é mais comum do que profeta e mestre na nossa igreja. Em outras igrejas pode ser mais comum. Os que fazem milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam os outros, os que têm o dom de liderança, que são os coordenadores, né, das nossas redes, e os que falam diferentes línguas, que são missionários, né, que são aqueles que fazem milagres, dom de cura, fazem visitas, oram pelas pessoas, fazem libertação. Então tem uma linguagem um pouquinho diferente, que ficou mais assim, que a igreja, né, que é um costume aí da igreja, que é mais tranquilo para as pessoas compreenderem, mas independente da linguagem, é esse serviço aqui que Paulo está falando. E todos nós não podemos ser os mesmos, assim como Paulo disse no dom de serviço, também a igreja não pode ter sempre a mesma pessoa que faz a mesma coisa com o mesmo dom. Deus dá diversidade para que o reino possa crescer. E nós vamos terminar dizendo o seguinte: deseje intensamente os dons mais úteis. Não queira glória, não queira honra, não queira status, não queira nada. Deseje servir a Deus. Deseje que a tua vida seja um ambiente para a glória de Deus. Hoje nós falamos sobre Coríntios capítulo 11 e 12 e nós seguimos juntos. Daqui a pouco a gente já vai para a segunda carta aos Coríntios. Que Deus te abençoe.